Senhores, a gente vai agora falar sobre a parte mais importante para muita gente aí, né? Muita gente vai estar muito ansioso para ver isso, os backtests. E deixa eu colocar aqui em negrito. E eu vou mostrar para vocês aqui mais sobre a importância do backtest. Eu vou até mostrar um pouco sobre como fazer, mas eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo alguns outros vídeos que eu já tenho no canal explicando mais a fundo como se fazer isso, né? Então quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu vou deixar aqui uma série de vídeos que você pode usar para se aprofundar, tá? De maneira, eu vou falar, eu vou me concentrar mais sobre o motivo pelo qual fazer o backtest do que propriamente te ensinar como fazer, tá? Essa parte eu vou te ensinar também, mas eu vou te ensinar de uma maneira mais superficial para que você se aprofunde caso você queira, com os outros vídeos que eu vou deixar linkado, tá bom? Mais uma vez eu vou pedindo para você dar um like aí no vídeo e se você não for inscrito ainda, se inscreva para que a gente consiga divulgar isso para mais pessoas, beleza? Vamos lá, eu vou começar falando o seguinte. Por que você precisa fazer backtest, cara? Eu vou tentar responder essa pergunta aqui e vou escrever para você. O backtest ele serve para encontrar o padrão do movimento dos preços ao longo de um tempo, de um período que você está observando, né? Você quer saber se o ativo se comportou de tal maneira que, ao aplicar a estratégia que você está usando, é rentável. Então, a gente quer verificar a rentabilidade, o padrão do preço, né? O comportamento do preço, o padrão de movimentação do preço. E também verificar se a estratégia funciona. Vou escrever aqui se a estratégia funciona. Basicamente são esses aqui os motivos pelo qual você precisa fazer backtest. Deixa eu diminuir um pouco essa letra. Na verdade, você não vai querer saber só se ela funciona. Você vai querer saber se ela funciona para quais papéis. Você vai querer saber o quanto você pode ganhar. Lembre-se assim, ó, a gente aqui é para você ser um trader objetivo, certo? Então, um trader objetivo, ele mede tudo com número, cara. Então não tem achismo. O cara não sabe, será que eu vou conseguir ganhar tanto? Será que essa funciona para tal jeito? Você vai ver quando chegar lá no planejamento de trade, eu vou te falar que você vai entrar para trabalhar com uma meta, mas não é uma meta daquelas que o pessoal fala por aí, eu tenho uma meta diária de tanto. Isso é loucura, o cara tira do chapéu esses números. Eu vou te mostrar que nós vamos tirar esses números do nosso backtest. O backtest vai te dizer o quanto você pode ganhar de uma maneira clara e evidente. Não é previsão do futuro, tá? Então, é sempre uma previsão baseada em estatística, tá bom? As principais informações que você vai ter do backtest, elas são as seguintes. Deixa eu copiar isso aqui. As informações que a gente vai ter ao fazer o backtest são do tipo quais ativos, para quais ativos funciona aquela estratégia? Funciona para todos? Funciona para determinado setor e para outro setor não funciona? Então a gente vai fazer, basicamente, a gente vai fazer um a um e verificar para quais ativos funciona. Qual time frame funciona melhor. Comparativo entre estratégias, né? Então, por exemplo, você entendeu lá que o seu perfil de trader é mais para o lado da volatilidade. Ok, você tem uma série de papéis, uma série de estratégias que você pode usar. Como que você vai escolher qual você vai usar? Então também tem alguns critérios que você vai ter como trader, né? Se é com candle aberto, se é com candle fechado, se você prefere se focar mais no final do pregão, no início do pregão, durante o pregão. Tudo isso vai te ajudar a descobrir qual que é a estratégia adequada para você.
Mas ainda vai ter o seguinte, vai ter algumas estratégias que vão atender totalmente o seu perfil. Qual que você vai escolher? Na minha visão, a que dá mais dinheiro, a mais lucrativa delas. Então, como que nós vamos descobrir qual que é a mais lucrativa? Através de backtest. Beleza? Então, eu vou comparar as estratégias. Basicamente isso. Com que frequência eu devo fazer backtest? Essa aqui é uma pergunta que eu recebo bastante, cara. Com qual frequência? E, na minha visão, eu vou falar sobre duas coisas, sobre o período e sobre a frequência, tá? O período que a gente vai observar tem que ser período mínimo, o período mais curto possível para ter umas 100 entradas. Para que você tenha uma validade na sua estatística, você precisa ter um número relevante de informações. Então, quando você tem uma 100 entrada, uma 100 execução daquela estratégia, esse número já começa a ser relevante. Evidente que tem algumas estratégias que ela tem um número de sinal tão baixo, é tão incomum aquele movimento que você está procurando, que acaba você tendo que voltar muito no tempo. Então, eu também não acho isso bom. Eu acho que tem um limite ali. Por quê? Porque se você precisar voltar no tempo, digamos, uns 10 anos para encontrar aquele número de sinal que você precisa, o número mínimo de 100, você vai estar comparando uma época que a internet não era como é hoje, a quantidade de pessoas na bolsa não é como é hoje, a quantidade de liquidez mesmo, quantidade de dinheiro negociado todo dia ali na bolsa não é igual. Há 10 anos atrás era, sei lá, 15% do que é hoje. A diferença era muito gritante. Então eu considero que tem essas duas questões. O número de sinais, mas também o período de observação não pode ser muito no passado. Tem que ser o mais próximo do presente possível, tá? Mais próximo possível do presente. Baseado nisso, eu uso quais critérios para determinar o prazo aí? Eu pego os últimos 30 meses para intraday e os últimos 5 anos para gráfico diário. Se você quiser no gráfico semanal, você vai ter que subir um pouco mais também. 60 meses vai ser pouco, talvez você vai precisar ir 100 meses, mais ou menos. Ok? Eu aconselho também que atualize, agora a gente vai falar sobre frequência, né? Que você atualize os seus backtests a cada 3 meses para o gráfico intraday. E se você for um cara que gosta muito de backtest, você pode reduzir isso aqui para 1 mês também. E para gráfico diário, eu diria que 6 meses seria adequado. Você vai estar cobrindo ali um bom padrão, um bom movimento dos preços. Beleza? Então basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como que você faz um backtest usando um método. Você tem vários métodos aqui no canal, eu já ensinei alguns deles. Eu vou usar um método aqui que vai ser o editor de estratégias do Profit Chart, tá bom? Deixa eu aumentar isso aqui. Eu vou deixar grande na tela, como eu faço aqui. Isso daqui é um editor onde você, através de um código de uma linguagem, você programa aqui a sua estratégia. Eu já fiz um curso inteiro sobre isso, de como fazer essa programação. Assiste lá caso você não tenha visto ainda. Você está com a sua estratégia pronta aqui, rodou lá, verificou que ela realmente está funcionando, está entrando no ponto certo, está saindo no ponto certo. Você pode fazer isso agora para um período alongado no tempo. Então você vai vir aqui, vai mandar executar a estratégia, vai colocar o prazo que você está observando. Como a gente vai fazer aqui no gráfico diário, eu vou dar um exemplo para o IFR2, tá? Então eu vou colocar de 2015, eu vou colocar janeiro de 2015 até janeiro de 2020.
Alan, por que não coloca julho de 2020? Por conta do coronavírus, por conta daquilo que aconteceu naquele período, que o movimento do preço foi muito atípico. Então, eu desconsidero essa informação do meu estudo por enquanto, tá? Quando chegar em dezembro, eu vou alocar todo esse período. Bom, então aqui a gente está correndo o IFR2. Tá aqui, IFR2 no gráfico diário. Para qual papel? Aqui para lojas Renner. E aí eu tenho aqui as informações. Quais informações aqui vão ser relevantes para mim? Eu vou mostrar aqui como que eu construo esse tipo de coisa. Também já tem outros vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, tá? Mas eu vou mostrar aqui como se faz, como eu faço. Deixa eu ver como é que eu faço para colocar as duas na mesma tela. Pronto. Eu vou pegar aqui algumas informações que são muito importantes. Por exemplo, o número de entradas, aqui 125. Deixa eu diminuir isso. Aqui eu estou falando de lojas Renner, tá? Então aqui, ó, 125. Taxa de acerto está aqui, ó. Operações vencedoras, 79,2. Então vem aqui 79,2. Razão, aqui o payoff, ó. O que é payoff? É a média de lucro dividido pela média de prejuízo. Ou seja, quando eu ganho, em média eu ganho quanto? Quando eu perco, em média eu ganho quanto? Eu perco quanto, né? Aqui está 0,69. A partir do momento que eu tenho essas três informações aqui, número de entradas, taxa de acerto e payoff, eu consigo calcular a expectativa matemática. O que é a expectativa matemática? Deixa eu te explicar aqui a grosso modo. Eu sempre uso esse exemplo aqui, você provavelmente já me viu dando esse exemplo. Imagina que a gente vai jogar um cara ou coroa. Vamos passar um dia inteiro jogando um cara ou coroa. Toda vez que der cara, você me dá R$1. E toda vez que der coroa, eu te dou R$1. Você, intuitivamente, você sabe que esse é uma aposta só de brincadeira, né? A gente vai terminar o dia, estatisticamente falando, né? Pela probabilidade, a gente vai terminar no 0-0. Por quê? Porque 50% das vezes vai dar cara, 50% vai dar coroa. Então, 50% das vezes eu ganho R$1, 50% das vezes eu perco R$1. No fim das contas, vai estar equilibrado, certo? Agora, se a gente for fazer esse mesmo estudo para alguma coisa mais complexa, ou seja, digamos um dado. A gente vai jogar um dado e você acerta. Quando você acertar o número que vai cair, você ganha R$3, vai? E cada vez que você errar, você me dá R$1. Então, você vai ganhar quantas vezes? Você vai ganhar 1/6 das vezes. 1/6 você vai acertar e 5/6 você vai errar. Quando você errar, você perde R$1. Quando você acertar, você ganha R$3. Se você parar agora o vídeo aqui e fazer essa conta na mão, você vai descobrir se isso é vantajoso ou não. Ou seja, pelo seu ponto de vista, né? Pelo ponto de vista de quem está perdendo R$3, perdendo R$1 quando perde e ganhando 3 quando ganha, se você fizer essa conta, você vai perceber, é uma jogada matematicamente positiva ou não? E como que você vai fazer isso? Você vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela está um pouco adaptada. Ela está adaptada já aqui para a bolsa, né? Porque a gente vai considerar a taxa de acerto e tal. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Taxa de acerto vezes o payoff, porque lá no Profit eu tenho o payoff, né? Eu não tenho a média de quanto que eu ganho e a média de quanto que eu perco. Eu tenho já direto o payoff. Então eu estou fazendo a conta dessa fórmula aqui, com essa fórmula aqui, tá bom? Pausa o vídeo, anota, aprende a fazer essa fórmula e construa a sua planilha com essa fórmula, tá bom? A taxa de acerto vezes o payoff menos a taxa de erro. Você fazendo isso, você vai ter a expectativa matemática do seu sistema para aquele papel, naquele período. Qualquer resposta acima de 0 vai ser lucrativo. Ou seja, pensa lá no cara ou coroa. Se você tiver alguma resposta acima de 0, você está ganhando dinheiro. Abaixo de 0, você está perdendo dinheiro. Então, se você parou aí o vídeo e fez a conta do dado que eu te falei, você sabe que você está perdendo dinheiro. Não vale a pena você jogar esse dado. Aqui é a mesma coisa para a bolsa. Se você vai aplicar
se você vai aplicar uma estratégia ao longo do tempo em um sistema onde a matemática, a expectativa matemática for negativa, você está perdendo dinheiro ao longo do prazo. E se a expectativa matemática for positiva, você está ganhando dinheiro a longo prazo. Evidente que você tem que colocar aqui no custo, você tem que colocar a taxa de corretagem, emolumentos e a taxa de liquidação lá da Bovespa. Então, isso tem que estar no seu custo, você está perdendo isso, tá? Então, o que eu diria para você de uma maneira simples? Se você construir uma planilha dessa, toda vez que você encontrar alguma coisa acima de 0,10, tá aqui, ó, acima de 0,10, tá bom, o sistema é lucrativo. Acima de 0,35, o sistema é muito lucrativo, ele te dá muito dinheiro, ok? Então, se você entendeu isso, eu vou ter que te mostrar essa curva de capital, deixa eu... Aí. Essa curva de capital para Renner, olha lá. Se você aplicou ao longo do tempo, olha só quanto dinheiro você ganhou. E olha que aqui nós estamos com 0,34, olha lá na planilha, ó, 0,34. Então é o que eu te falo, se você encontrar um sistema com 0,35, se agarra com esse sistema e ganhe dinheiro, ganhe muito dinheiro com ele. É um sistema muito lucrativo. Beleza? Deixa eu pegar aqui mais alguns para te mostrar, depois eu vou mostrar já a planilha já construída, tá bom? Então, Lojas Renner já foi, vamos Vivit. Vivit 4, eu tenho aqui as informações dela. Quais são? 126 entradas, taxa de acerto 69,84 e olha que payoff lindo, 1,04, que me dá uma expectativa matemática de 0,42. Lembra que eu te falei que 0,35 é excelente? Olha essa curva de capital. Beleza? Isso aqui é uma coisa extremamente lucrativa. Quando eu falo sobre trader objetivo, e por isso que eu estou te fazendo esse curso, é isso, cara. Você vai não mais trabalhar aleatoriamente, você não vai fazer trade do jeito que você acha que dá dinheiro. Você vai fazer trade do jeito que você sabe que dá dinheiro. Não tem achismo aqui, tem certeza, baseado em matemática, ok? Eu não vou continuar preenchendo essa planilha. Acredito que vocês já entenderam como faz. E eu vou deixar outros links de vídeos aqui nessa descrição desse. Se você quiser se aprofundar nesse tema, e eu aconselho que você se aprofunde, tem aqui bastante material. Se divirta, assista bastante, tá? Tem muita coisa aí para te transformar num cara capaz de criar backtests completos, tá bom? Aqui eu já tenho essa planilha preenchida e olha só. Acima de 0,10 é bom, né? Mas é relativamente bom, não é tão bom assim. Eu vou dar preferência para quais papéis? Para os papéis que tiverem acima de 0,20, acima de 0,25, tá? Senhores, uma coisa, não adianta vocês darem pause aqui e ir conferir comigo se em outros vídeos que eu falei, se é a mesma lista, se lá no site tá igual. Cara, não compare um com o outro. Isso aqui é didático, eu quero te ensinar a fazer esse tipo de coisa, tá bom? Aprenda como faz e confie no seu estudo. Estude aí, construa a sua lista, pega uma lista de 15 aqui, dos 15 melhores, você aplica para o Ibov inteiro, pega os 15 melhores, você estudou, você sabe que aqueles 15 são bons, use a sua lista, não queira usar listas minhas, ou se você quiser, use lá a lista que eu tenho aqui no site. Isso daqui eu estou fazendo, é comercial isso aqui é para quem não quer fazer backtest, eu entrego aqui pronto. Mas todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube têm o caráter didático, eu quero que você entenda como fazer isso aqui. E você tem que confiar na sua lista, ok? Eu vou deixar os links aqui na descrição. Assista, aprenda a fazer isso aqui, porque é muito importante. Beleza, brother? Seguinte, amanhã a gente vai falar sobre seleção de ativos. Eu já dei o panorama aqui, já mostrei para vocês, né, como que você vai fazer a seleção. É baseado na maior lucratividade. Mas tem um detalhe ainda a mais do que esse. Não é só você pegar aqui o mais lucrativo e escolher ele. Eu vou falar sobre isso amanhã. Beleza? Um abraço para vocês. Até a próxima. Amanhã não, né, cara? Sexta-feira. Sexta-feira eu vou falar sobre isso. Um abraço. Tchau.